Santo Deus, muito bom dia. Estamos aqui na Tua presença esta manhã para começar mais uma jornada e pedimos que a Tua direção esteja conosco, que o Teu Santo Espírito possa atuar grandemente, não só nesta parte, mas em toda a nossa programação. Isto te pedimos que fortemente possas atuar e que o nosso coração esteja receptivo. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Bom dia. Eu estou muito feliz esta manhã por poder estar aqui. Primeiro porque isto representa que estamos todos vivos. Penso que não há ninguém morto aqui esta manhã. Espero que não haja, especialmente espiritualmente. E temos alguns desafios. E o meu primeiro desafio vai ser que ninguém me avisou que era suposto ser uma mensagem light, então eu preparei logo uma dose para leão. E nós vamos ter uma jornada intensa e eu vou, sem muitas delongas, avançar. Eu creio que para muitos estar aqui à frente pode ser uma incógnita. Se fosse há uns anos atrás, isso poderia representar que iria começar a reunião social, não é? Talvez alguma movimentação para rir. E sei que para muitos talvez seja ainda a dúvida que paira na mente. Daniel Spencer, como pregador, não será para rir. Outros podem pensar que é mais para chorar, não é? Mas a realidade é que eu espero que a mensagem possa ser mais para chorar do que propriamente para rir. E a pergunta é porquê, Daniel Spencer como o orador aqui, eu também tive essa dúvida logo quando me fizeram o convite, porquê? E encontrei 4 razões que queria partilhar. A primeira é porque nós vamos falar de missão e eu sou um missionário, então faz algum sentido. A segunda é a questão da história, como a Joana falou, toda a trajetória da história. Eu penso que há muita coisa em comum, não só o facto de eu ser português, como a trajetória. Muitos dos que estão aqui partilhamos vários momentos em acampamentos e nós queremos que todo este congresso seja uma abordagem viva, prática, direta, e então isso poderá ser útil. A terceira razão que eu encontrei é a questão do milagre. Todos estamos a precisar da parte de Deus de um milagre, que Ele opere e que nos mostre e movimente, acione e dinamize a nossa vida. E eu tenho experimentado vários milagres na minha vida, será importante sempre partilharmos os milagres. E a quarta razão que eu encontrei para estar aqui, e que eu compreendi porque é que me foi estendido o convite, é porque isso é uma resposta à minha oração. Eu tenho orado muito ao Senhor e pedido pela possibilidade de partilhar na minha terra, com os meus irmãos, aquilo que tenho partilhado pelo mundo afora. E eu quero que saibam que este é um momento de resposta à oração. Eu me sinto um pouco como se costuma dizer que santos da casa não fazem milagres, e eu sou o pregador prata da casa, e muitos poderão até estar a sentir como quando Jesus cita naquele texto o que estavam a dizer os fariseus, não é? Não é este o filho de José? Não conhecemos bem os seus irmãos? E é exatamente este o ponto que eu penso que tem a acrescentar a minha participação. Eu sou exatamente aquele que todos conhecem, então não há até muito para testemunhar sobre o meu passado. Jesus dizia que não há profeta sem honra senão na sua pátria e entre os seus parentes e na sua casa. E eu não estou a falar e a citar este texto por causa da minha participação estar em casa e eu estar à espera de alguma honra. Nós vamos entender porque é que Jesus nos fala sobre a importância da honra. Então, eu queria partilhar um pouco do meu testemunho e vamos começar uma jornada intensa. Eu penso que muitas pessoas aqui
me conhecem e ninguém tem dúvidas de quem eu era. Talvez haja algumas dúvidas de quem eu sou. E eu creio que será útil só uma pequena abordagem acerca do porquê desta partilha e do testemunho e de toda a nossa trajetória desde que saímos de Portugal. Saímos de Portugal em 2002. O último evento do qual eu participei em Portugal foi a NET 2002, portanto houve a NET 2001 e a 2002, e depois nós tivemos 2 anos nos Estados Unidos e dali fomos para o Brasil como missionários em 2004 para dirigir uma rede de televisão evangelística e estivemos ali até 2007. Em 2007 fomos para a Bolívia como missionários e em 2008 voltámos para o Brasil, mas desta vez já por nossa conta com o projeto Plano Original, que é um projeto pessoal e familiar, e dali se deslanchou então toda uma missão e hoje temos andado por várias partes do mundo a partilhar aquilo que encontramos e que Deus nos partilhou também para a nossa vida. Eu creio que esta era a parte do lado B, que não conheciam. A parte do lado A eu gostaria de falar também um pouco. A parte do lado A é aquela que tem um pouco a ver em comum com várias pessoas que estão aqui. Portanto, o lado A eu diria que é o lado adventista. Aquele lado que todos vivemos, não é? Eu participei também, como todos vocês, desde pequeno na Igreja Central de Lisboa, também no colégio, onde eu pensava que era um menino de colégio, um adventista muito forte, com muitas decisões. Essas leituras acabaram por se desmoronar um pouco mais tarde. Participei também de muitos acampamentos, para ser sincero, de todos, desde os 7 anos que comecei a participar dos acampamentos e nunca faltei, até por volta dos 25, a nenhum nacional e a nenhum regional. Então eu me sentia um pouco como aquele jovem rico, não é? Que dizia, tudo isso tenho feito desde a minha juventude. E a música sempre foi também uma área apaixonante, então as coisas de que vamos falar na jornada, da minha participação, serão sobre estas coisas. Como repararam, estou com alguma dificuldade na articulação das palavras. Eu quero dizer-vos que o inimigo atacou bastante nesta semana. Eu tive 5 aftas. Eu acho que ele estava preocupado com a minha mensagem e tentou de várias formas atacar. Mas eu creio que não vai ser um problema. Do lado A, passamos... afinal, não há só um lado A e um lado B. Há um lado C. E eu taxei esse lado como o lado controverso. Depois de fazer uma carreira adventista, começamos às vezes a sentir alguns vazios. Falta algo. Falta alguma emoção mais e nós buscamos que a coisa seja um pouco mais emocionante. Então dali começaram as sociais, as reuniões sociais, os assaltos à cozinha, depois vêm as atividades mais radicais, o pêndulo, o rapel, e parece que buscamos algumas propostas que possam animar a nossa vida espiritual, animar a nossa participação na igreja, porque sentimos um certo vazio. Dali vem então o lado D, que eu taxei como o lado dark, o lado mais obscuro. Essa busca emocional começa a levar-nos a coisas um pouco mais pesadas. E eu comecei a entrar em determinada fase da minha vida numa duplicidade. De manhã estava na igreja, era diácono, e à hora do almoço começavam as chamadas telefónicas para combinarmos onde seria a night. E à noite sairíamos então para dançar, enfim, vários tipos de atividades. É nessa fase que começo a entrar por alguns rumos um pouco mais complicados, sem nunca sair da igreja. Este é o ponto que eu queria realçar. Eu tive então a minha banda rock, os Babel, talvez nem todos conheçam, mas eram muito conhecidos, e os Babel eram só adventistas. Depois, as minhas saídas de discoteca também eram só com adventistas. O jovem da igreja não pode propriamente andar com as pessoas do mundo, não é? E dali as coisas começaram a ir um bocado para baixo e começo a sentir-me como o típico laodiceano e a utilizar a mesma expressão que
Pedro usa, Senhor, salva-me. Aí começamos à espera que algo aconteça. Parece que a cada congresso, a cada atividade, há uma necessidade de que o milagre se opere e o vazio aumenta. E eu quero partilhar esta manhã o seguinte. Talvez alguns de nós estejamos à espera que o Geração Adventista faça alguma coisa que nos faça abanar, que revolucione a nossa vida. Muitos talvez estejam também, apesar de estarem aqui com uma atitude missionária, a correr atrás do vento, a correr atrás do algodão doce. Eu quero dizer-vos que precisamos primeiro analisar a nossa motivação como cristãos. Às vezes sabemos que o cristianismo é uma coisa boa, mas são como batatas e nós não gostamos de batatas. Então, para conseguirmos comer as batatas, vamos pôr muito ketchup, muita maionese e tornar as batatas um pouco mais atraentes para serem engolidas. E assim era o meu cristianismo. Eu buscava apimentá-lo de todas as formas possíveis, porque estava difícil de engolir algumas coisas. E o centro da minha religião não era propriamente Cristo, mas o prazer, a festa, a diversão. Esta era a minha verdadeira motivação. Até que eu cheguei a uma conclusão. Tu nunca te vais cansar do prazer e da emoção. É um poço sem fundo. Se não acabares com a festa, ela vai acabar contigo. E parece que é estranho falar em festa quando vamos falar em missão. Mas eu queria pegar no ponto em que o pastor Bor esteve a falar ontem. O Senhor dirige as coisas e mesmo sem saber, o tema que eu tinha escolhido para esta manhã também é sobre o acampamento. Festa no acampamento. E nós estamos ainda no acampamento, não entramos para o pátio. Eu gostaria de convidar-vos a abrir as vossas Bíblias no livro de Números. Nós não vamos ler todos os textos, eu vou citar vários para podermos agilizar o nosso tempo, que estou realmente numa labuta muito grande aqui. Mas eu gostaria de vos apresentar uma história muito interessante. No livro de Números, no capítulo 22, na página 1. Eu vou ler estes dois primeiros textos e a partir daí vou apenas citá-los e deixar que tomem notas, porque o tempo conspira contra mim e temos que agilizar. Números no capítulo 22, versículo 1 diz assim: Partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, à altura de Jericó. Acampar era algo que acontecia sempre que havia uma grande missão e o povo de Israel estava prestes a entrar na Terra Prometida, exatamente como nós estamos prestes a entrar na Terra Prometida. Estamos acampados e de acampamentos entendemos nós. Estamos num compasso de espera e eles também estavam num compasso de espera. Então eu encontrei várias coisas em comum aqui. Eles acampavam-se antes de grandes batalhas. Por exemplo, vemos isso os filisteus, Davi e Golias, vemos isso em várias situações. E depois queria dirigir-vos ao texto do capítulo 25, também no versículo 1, e vamos ver o que é que vai acontecer aqui neste acampamento de invulgar, ou talvez não tão invulgar. E o capítulo 25, versículo 1 diz assim: Israel deteve-se em Sitim. Sitim significa acácia, e ali era um bosque, eram os vales das acácias. Era um lugar, havia ali planícies verdejantes, havia ali algo de bom. Era um lugar com muitos atrativos. E também nós, enquanto estamos acampados para entrar na Terra Prometida, temos à nossa volta muitos atrativos como eles tinham. E aconteceu aqui algo. E o povo começou a prostituir-se com as filhas de Moabe. Esta é uma expressão um bocado forte, parece um bocado deslocada. O povo a prostituir-se não está propriamente a querer dizer que eles andavam a vender o corpo por dinheiro. Eu vou transpor isto para português corrente, linguagem corrente. O povo começou a ficar a curtir uns com os outros no acampamento. Elas
convidaram o povo para os sacrifícios aos seus deuses. Eu vou também pôr isto em linguagem corrente. Quando vemos estes deuses, imaginamos aqueles ídolos de pedra. Quem é que quer se ajoelhar a um ídolo de pedra? Estes deuses estavam intimamente ligados com a sexualidade, os sacrifícios humanos, a prostituição. Era algo ligado à religião. A religião era transformada em algo agradável aqui. E os deuses são coisas agradáveis. A mesma coisa acontece com o paganismo hoje. E os deuses a qual elas nos convidariam seriam os filmes, os nossos ídolos das músicas. Seriam essas coisas que estão intimamente ligadas à religião. São as doutrinas que passam através dos mídia e das grandes indústrias. E aconteceu algo então extraordinário. O povo de Israel inclinou-se, cedeu aos deuses, juntando-se, pois, Israel a Baal Peor. Ou seja, começou uma apostasia. Israel cedeu ao fast food do mundo, vergou-se aos apetites. E o Espírito por si nos diz que eles estavam numa situação de comodidade e deixaram desguarnecida a alma, e é que é assim que Satanás procura a ruína ainda hoje. E pelo contemplar, ele acaba por transformar a nossa alma. E nos diz o seguinte: muitos dos divertimentos populares do mundo hoje, mesmo entre os cristãos, propendem para os mesmos fins de outrora. Ela cita umas coisas, mas eu acho que ela é um bocado fanática. Porque ela fala da ostentação, da música, da dança, do jogo, do teatro. Bom, se calhar isto era para o tempo dela. No tempo dela as coisas deviam ser muito pesadas. A diversão dos jovens devia ser muito radical. Estas coisas hoje não representam, normalmente dizem-nos, tantos problemas. Mas eu queria focar-nos no que é que levou o povo à apostasia. Porque podemos pensar que foram as mulheres, e podem pensar outra vez, bom, foi como Adão e Eva, já sabemos que as mulheres são sempre o problema. Mas se olharmos bem com atenção, se formos ao capítulo 31, nós vamos entender o que é que está por trás desta apostasia. No capítulo 31 de Números, vai haver uma explicação no verso 16. E no verso 16 diz assim: eis que estas, as mulheres, foram as que por conselho de Balaão deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor. Conselho de Balaão. Quem era Balaão? Profeta. Alguns até ficam a hesitar um bocado. Ele realmente era um profeta. O Espírito Santo diz-nos que ele se apostatou por questões financeiras, de honra e de prazer. Então temos aqui que quem estava por trás desta apostasia era um profeta. Porquê? Porque este profeta era mais teimoso do que uma mula. Ele realmente era um profeta, mas ele queria fazer a obra à sua maneira. Eu vou rapidamente, eu creio que todos conhecem a história de Balaão. Balaque pediu que ele viesse amaldiçoar o povo de Deus. Estes homens aparecem com presentes. Os olhos de Balaão saltam logo da órbita. Presentes, honras. E ele diz assim: esperem um bocadinho que eu vou perguntar ao Senhor se eu posso amaldiçoar o povo dele. Como se ele não soubesse, não é? E Deus responde: não. Este povo é bendito. Ele volta muito triste e diz àqueles homens: olha, infelizmente o Senhor recusa que eu amaldiçoe o seu povo. Então o que é que eu hei de fazer? Não posso agarrar estas honras. E ele nem referiu o que Deus dissera, porque ele estava preocupado de ver o lucro dissipado. Claro que Balaque pensou: bom, o preço foi baixo, ele quer que eu aumente a parada. Então manda mais homens, mais importantes e mais honras para ele. E Balaão agora vê estas coisas todas e diz a Bíblia que ele rogou que estes homens ficassem por mais uma noite. Rogou. Epá, eu vou mesmo, agora eu tenho mesmo que tentar convencer o Senhor, porque olhem para todos estes presentes. E então ele vai falar com o Senhor e ver o que mais o Senhor dirá, diz o verso 19. E Deus diz-lhe: ok, estás a insistir, queres fazer isto. Se te vierem chamar pela manhã, vai. Bom, mas Balaão levanta-se pela manhã, vejam aí no verso 21, levantou-se pela manhã, isso do capítulo 22, e foi. Deus disse: se viessem chamar. Eu nunca tinha entendido porque é que Balaão depois recebe um anjo no caminho, se foi Deus que mandou para ele ir.
Mas Deus tinha dito, se te vierem chamar, vai. Ninguém veio chamar, aqueles homens tinham sido embora. Ele albardou a jumenta e saiu a caminho. E de tal forma estava cego pela questão do dinheiro, que nem viu o anjo no caminho. A jumenta viu e ele não viu. Depois, a jumenta desviou-se do caminho, que era um mau caminho. E ele espancou a jumenta para ela voltar ao mau caminho, ao caminho que não deveria estar a seguir. E Pedro define isso como deixando o caminho direito e seguindo o caminho de Balaão por causa do prémio da injustiça. Até que chega o momento alto da história. A jumenta fala. É verdade que isso nos nossos dias, com Shrek e outros filmes, não tem lá grande influência. E é por isso que temos de ter cuidado com o que passamos às nossas crianças, porque não vai significar muito para elas ver o Shrek a falar, ou a mula de Balaão a falar, porque são tudo coisas comuns. Acontece que isto é uma história real. A jumenta fala e Balaão está tão cego que responde à jumenta. Ele dialoga com a jumenta e argumenta com a jumenta. Ele respondeu ao animal como se fosse um racional. E Deus está um pouco irado nesta situação, porque este homem está a querer manobrar a Deus e fazer a obra à sua maneira. Ele quer ser profeta à sua maneira. Ele diz, Senhor, queres que eu volte? Bom, ele não tinha querido nem que tu viesses. Mas Deus diz, bom, agora vai, mas reparem neste detalhe. Diz no verso 35, a palavra que eu falar, falarás. Ele aparece a Balaque e Balaque lhe pergunta, por que duraste tanto tempo? E ele diz, no versículo 38, poderei eu falar? Aquilo que o Senhor me disser é o que eu tenho que falar. Ou seja, ele está frustrado que vai ter que pregar o que Deus quer, que não pode fazer a missão à sua maneira, que provavelmente não vai receber todas aquelas honras. Ele está preocupado. E ele vai, e quando ele queria lançar uma maldição sobre o povo de Deus, o Espírito Santo nos diz que Deus passou à frente dele visões extraordinárias, a história de todo o povo, e este homem, em vez de lançar uma maldição, fica tão surpreendido que lança uma bênção. Aliás, ele lança várias bênçãos. Diz assim no capítulo 24, temos que dançar aqui um pouco, no capítulo 24, no versículo 1 também, diz-nos que bem parecia, vendo Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel. E agora eu queria chamar a atenção para um detalhe. Ele não se foi atrás dos seus encantamentos como antes, mas voltou o rosto para o deserto. Ou seja, não se foi atrás daquilo que o fascinava, mas voltou o rosto para o deserto. O deserto representa normalmente santificação, purificação, busca para um ideal mais elevado. Ele volta o rosto para o deserto, mas mais uma bênção, e Balaque fica irado. E eu queria chamar a atenção para o verso 11, do capítulo 24, verso 11. Diz assim Balaque, agora, pois, já 3 vezes abençoaste inteiramente este povo. Vai, foge do teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Profeta sem honra. O Senhor te privou desta honra. Ou seja, temos aqui uma dualidade. Balaão ou vai fazer a missão e ser honrado, e todos vão ficar contentes e agradados, ou faz o que o Senhor mandou, o Senhor vai privá-lo de todas estas honras para ele poder cumprir a missão. Profeta sem honra. O Espírito de Profecia diz em Patriarcas e Profetas, página 451, que decepcionado com as esperanças de riquezas e honras degradadas, voltou da missão que ele próprio desejara. Em casa, este poder dirigente do Espírito Santo o deixou e a cobiça voltou. E ele estava disposto a ganhar esta recompensa de qualquer forma, então voltou e expôs planos ao rei. E o plano era separar o povo de Israel de Deus, induzindo-os a uma apostasia pela festa. Esta foi a apostasia que deu ocasião ao povo de Israel de transgredir perante o Senhor. Eu queria que víssemos o que se passa aqui. A vontade de Deus já tinha sido definidamente conhecida para Balaão, mas ele não estava contente porque isto
estava a ir contra a sua vontade. E escolheu o seu próprio caminho, e diz o Espírito por si, na página 440, que então se esforçou para conseguir a sanção do Senhor. E remata assim: há na atualidade uma conduta semelhante, dificuldade em compreender o dever se tais evidências são contrárias aos desejos e inclinações. Põem-nas de lado, oram demorada e fervorosamente rogando luz, mas com Deus não se brinca. Ele muitas vezes permite que tais pessoas sigam os seus desejos e sofram o resultado. Quando alguém vê claramente o dever, deve com um espírito humilde e submisso satisfazer as exigências desse dever. Estarão a perguntar-se: ok, Daniel, o que é que isto tem a ver com geração adventista em missão? Nós estamos aqui porque queremos trabalhar com Deus. E é exatamente por causa disto. Antes de voltar, Balaão proferiu uma bênção. Eu queria que ainda no capítulo 24 víssemos a bênção que ele proferiu no verso 14. Diz assim: agora avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo quando? Nos últimos dias. Então, o que Balaão viu não se aplica só ao tempo dele, aplica-se também aos últimos dias. Não agora, diz ele, vê-lo-ei, mas não agora, no versículo 17. Paulo nos avisa que antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que ninguém nos engane, porque se manifestaria uma apostasia. O que é apostasia? Temos a tendência de pensar que apostasia são os ímpios que fazem o que querem, mas apostasia é quando eu sei o que devo fazer, mas prefiro fazer o que me dá prazer e o que eu gosto. E nós vimos que antes de uma grande missão sempre há ataques do Senhor, e um dos ataques é a festa, a apostasia. A apostasia acontece antes de uma grande missão, quando eu sei o que devo fazer, mas quero fazer a obra a meu belo prazer. Queres trabalhar para Deus? Quero que saibas que tens dois caminhos à tua frente, duas estratégias, duas opções. Podes fazer a missão à tua maneira, fazer festa no acampamento enquanto realizas a missão. Só há um pequeno preço. O povo, a igreja, vai entrar em apostasia. Esta é uma opção. Esta é a opção de Balaão. A opção do Senhor diz que vais fazer a missão como bem parecer ao Senhor. O povo vai ser abençoado, mas também há um preço. Vais ser um profeta sem honra. Tens que escolher o que é mais importante para ti, se é a honra, o prazer da missão, ou fazer a missão como o Senhor mandar. Eu quero dizer que trabalhar para Deus não é nada. Trabalhar com Deus é que é tudo. Reparem, a maior dificuldade, o maior desafio de Deus são os profetas teimosos. Foi mais fácil para Deus trabalhar com a mula do que com Balaão. Deus conseguiu usar melhor um animal que é conhecido como um animal teimoso do que o seu profeta. Mas Deus tinha uma missão maior, ele estava para entrar na terra prometida com um povo. Sansão quis fazer a missão à sua maneira por causa da festa, mas Deus tinha uma missão maior, ele tinha um povo para libertar. Vemos a história do homem de Deus, que para ele foi mais importante ouvir um profeta velho, um profeta antigo, mas Deus tinha um povo para renovar. Vemos Geazi com Eliseu, que quis ir atrás das riquezas, mas Deus tinha lepra para purificar. Vemos Jonas, que não queria levar uma mensagem inconveniente, não popular, mas Deus tinha uma nação inteira para salvar. E eu, e tu. Deus tem um mundo inteiro para evangelizar e tem uma igreja para usar. Estou disposto a, sem honra, cumprir a missão que Deus mandar?
Meus amigos, podem pensar que eu estou a falar contra prazeres, contra festas. Acreditem, eu sou um Dr. Farras, Mr. Festa. De festa no acampamento eu entendo. Só que eu quero dizer-vos que às vezes nós queremos cumprir a missão e fazemos um braço de ferro com Deus. E o que eu quero partilhar esta manhã é o meu longo braço de ferro com Deus para tentar, como balão, fazer a missão à minha maneira. A primeira vez que o Senhor me chamou para abraçar a obra, eu tinha 17 anos. Aos 17 anos, sentado na Igreja Central de Lisboa, foi quando eu primeiramente senti um chamado para ser pastor. Mas eu amava as artes. E eu pensei, eu não estou muito preparado para este compromisso. E a minha vida inteira foi uma vida de fugir de compromissos e querer fazer a vida à minha maneira. Eu queria ser feliz no casamento, mas não queria ter compromisso. Eu queria continuar sem compromisso. E foi só quando eu fiz um voto com Deus. O meu plano era casar aos 40. Só quando eu fiz um voto com Deus, sério, e disse, Senhor, não me vou envolver com ninguém até trazeres a pessoa certa. É que Deus pode trazer a pessoa certa. Quando eu assumi um compromisso. Quando namorei com a Sara, o meu plano era ainda casar aos 40. Mas ao fim de 1 ano e meio de namoro, a Sara logo me encostou à parede e disse, meu amigo, isto não vai ser um namoro longo. Já tiveste tempo de me conhecer. Ou casas, ou podes ir buscar outra que queira casar aos 40. Eu tinha só 30 anos, não estava pronto para um compromisso. Mas eu entendi que ou assumia um compromisso, ou perdia. Nada se consegue de bom sem compromisso. E eu assumi o meu compromisso. Depois veio a net. E o aviso que me fizeram quando me convidaram para a net foi, Daniel, tens consciência de que isto não é uma reunião social? Talvez eu não tivesse consciência. Mas uma coisa eu tive consciência. Deus me estava a chamar para o compromisso. E eu sabia que eu não podia ir para ali para a frente com uma vida dupla. E decidi assumir compromissos de pôr a vida em ordem. Segundo compromisso. Resultado, Deus começou a trabalhar grandemente no meu coração. Depois, decidi e comecei a orar ao Senhor e a pedir, Senhor, eu quero utilizar o meu talento na obra. Eu trabalho com tudo o que tem a ver com artes. Eu quero utilizar isso na obra. Usa-me. Mas ia e fui para os Estados Unidos ainda a pensar num negócio. Só quando assumi o compromisso, Deus me disse, amigo, não tenho trabalho para ti. E eu perguntei à Sara, mas Sara, eu estou a orar e a pedir ao Senhor que me use. Porquê é que Ele não me usa? E Sara me disse, porque tu és a janela do diabo aqui. Quantos de nós queremos ser missionários à nossa maneira? E eu comecei a olhar para as coisas e comecei a entender como é que Deus poderia usar um homem que tinha ido para uma instituição missionária com uma pilha de filmes debaixo de um braço, uma pilha de música debaixo do outro. Eu lembro perfeitamente de estarmos em casa, a Sara fechada com a minha filha de 1 ano no quarto e eu com os amigos com o sound surround a ouvir o Matrix, a casa toda a abanar. E eu pensei, eu nunca serei um missionário. E assumi mais um compromisso. Decidi mudar a minha alimentação. Decidi pôr de parte esses filmes, pôr de parte essas músicas. E o Senhor me chamou para a missão. Logo apareceu na minha região o pastor Doug Batchelor, que veio pregar o sermão ideal para mim. O título do sermão era A Festa Acabou. E eu fui para casa e argumentei, Senhor, mas tu sabes que eu sou Laodiceia, eu não consigo, eu quero, mas não consigo. E Deus disse, eu não quero mais dessa conversa. Tu estás na igreja há muito tempo. Ou vais fazer a missão à minha maneira, ou se quiseres podes te ir embora. Meus amigos, até mesmo pregar, quando comecei a pregar, eu comecei a querer pregar à minha maneira. Usar o meu talento. Eu sou um comunicador, então eu posso utilizar isso. Eu quero dizer-te que o teu maior talento é o teu pior inimigo. E eu comecei a assumir muitos compromissos, a receber muitos convites para várias partes do mundo. E era semana de oração atrás de semana de oração. Isso começou a afetar a minha família, porque eu percebi que mais importante do que trabalhar para Deus é trabalhar com Deus. E ainda há coisa de 1 mês o Senhor me deu uma última grande advertência. Ele me disse,
Daniel, ainda há problemas para ajustar na tua pregação. Tu ainda estás a querer fazer a obra à tua maneira. Geração, queremos entrar na missão. Eis uma mensagem de Deus para nós. Abram, por favor, as vossas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo 30, no versículo 12. E eu queria concluir esta manhã com este texto para a nossa reflexão. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração que os olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Há uma geração que quer fazer a obra de Deus à sua maneira, como Balaão. A mensagem que eu queria deixar esta manhã é muito simples. Temos duas opções. Ou fazemos a obra como Deus quer, mas isso vai implicar prescindir de mim mesmo, do meu prazer, das minhas ânsias e buscas. Ou fazemos a obra como queremos e a apostasia vem. E ficaremos fora da terra prometida. Ao decidir abraçar a missão, ao decidir participar deste evento, é bom que pensemos seriamente como queremos fazer esta obra. Como mulas teimosas ou como profetas de Deus. Que o Senhor nos abençoe e abençoe este evento para a honra e glória do seu nome e para nosso progresso espiritual. Um bom dia.